semana, andando aqui no centro de Maceió, encontrei um grupo de cristãos reunidos. Eles tinham uma caixa de som, estavam pregando. E eu perguntei para um daqueles homens que estava ali, de terno e gravata, e disse: amigo, qual o nome do pastor de vocês? E aí ele disse: qual pastor? O geral? Ele perguntou para mim. Eu disse: sim, o geral, o pastor geral. Ele disse: o pastor geral se chama Geraldo. E eu disse para ele: lamento, amigo. Lamento porque esse pastor não é o pastor da Bíblia. Eu disse: o meu pastor é Jesus Cristo. Esse é o meu pastor geral, local. Esse é o meu pastor presidente. Esse é o meu pastor. Eu disse para aquele homem. E aí então ele disse: não, mas a Bíblia diz que nós temos pastores e que nós temos que obedecer a pastores. Eu disse: amigo, me empreste sua Bíblia. Ele me emprestou a sua Bíblia. A tradução dele era Revista e Corrigida. A mais popular versão lida aqui no país Brasil. A Revista e Corrigida diz, eu abri a Bíblia para ele e disse: vou lhe mostrar um texto. E eu penso que esse texto foi o texto que fez a sua cabeça. E então, para aquele homem de aproximadamente 70 anos de idade, eu abri a sua Bíblia, Revista e Corrigida, e li em Hebreus capítulo 13, versículo 17, o texto que diz: obedeçam aos seus pastores, obedeçam aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles. E aí então eu olhei para aquele homem e disse o que eu vou dizer exatamente para vocês agora. Meus amigos, há muita coisa pelas quais nós fomos enganados, que contradizem claramente o ensino de Cristo. Quando descobri estas verdades da Bíblia, pensei: ou Paulo escreveu algo errado, ou alguém traduziu errado. E eu acreditei que Paulo poderia não ter errado, dei crédito a ele, e a minha mente foi impressionada a abrir a Bíblia no grego, no original. Então, quando fui ler a Bíblia no original grego, eu descobri que esse texto foi uma adulteração da palavra de Deus. Esse texto não está no original bíblico. Há um texto, mas não traduzido desta forma. Este texto foi inventado pela mão dos governadores da religião. Talvez por inocência, não sei, mas acrescentaram a palavra à Escritura Sagrada. É um pecado extremamente grave. O texto bíblico não diz obedeçam aos seus pastores. A palavra pastor não aparece em Hebreus 13, 17. E o termo obedeça está extremamente mal traduzido, não tem nada a ver com o contexto bíblico, porque ser cristão não é obedecer a homens. Ser cristão, genuinamente seguidor de Cristo, é obedecer a Ele e a sua palavra. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvirão a outro. Jesus Cristo é o nosso único pastor. A tradução acertada para este texto de Hebreus 13, 17 é a seguinte. Leia na tela. Ouçam aos notáveis ou estimados. Não sejam arrogantes. É esse o sentido original do texto bíblico. A palavra que aparece e é traduzida por pastores, aqui em Hebreus, ela traduzida quer dizer estimados ou notáveis, mas não guias no sentido que é usado hoje, não líderes, como algumas versões podem trazer, e muito menos pastores, que é uma outra palavra que não tem nada a ver. Nós não temos líderes, nós não temos pastores, nós não temos guias, nós temos um único pastor, um único guia, nós temos um único líder, e esse é Jesus Cristo. É isso que nos faz seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo não deu a homem algum a capacidade de dar ordens a quem quer que seja. As únicas ordens a qual nos submetemos são as ordens de Jesus Cristo como cristãos e como seguidores de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em matéria de fé, não temos que obedecer a homem algum. O máximo que um homem pode fazer, como sendo ele um estimado irmão, um destacado irmão, como sendo ele um respeitável irmão, um experiente irmão, é ouvir os seus conselhos, porque ele nada mais é do que uma testemunha, mas cabe a cada um decidir se segue ou não segue os conselhos dos seus irmãos. Mas ordens, mandamentos,
vem unicamente de Jesus Cristo, a única fonte autorizada para determinar algo para os seguidores. Assim, são os outros dois textos de Hebreus. Hebreus 13, 7. Você vai ler na sua Bíblia. Lembrem-se dos vossos guias, diz a revista e atualizada. A revista e corrigida diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Mais uma vez, a adulteração do texto bíblico, acréscimo de uma palavra que não existe, para poder manter as pessoas debaixo do poder e governo de homens. A verdadeira tradução desse texto diz: lembrem-se dos notáveis ou estimados que anunciaram a palavra de Deus a vocês. Sejam eles aqueles que não vivem mais, ou sejam aqueles que estão vivos, não importa. Lembrem-se para poder imitar o exemplo, não para se submeter ao governo deles. A Escritura não diz qualquer coisa sobre homens cristãos, se submeterem a homens cristãos para seguir o seu comando. Nós temos um único comandante, um único pastor, um único Senhor, e esse é Jesus Cristo. Também, Hebreus, capítulo 13, versículo 24. A revista atualizada diz: saudem todos os vossos guias. A revista e corrigida diz: saudem todos os vossos chefes e todos os santos. Meus irmãos, eu quero dizer que essa tradução pode ter sido boa algum dia, alguma delas, mas hoje não é mais. Com a luz da verdade brilhando em nosso caminho e nossa mente, ao chegarmos em Cristo, nós não entendemos homens como chefes, nem aceitamos eles como chefes. A verdadeira tradução desse texto nada mais diz do que simplesmente: saudem a todos os notáveis ou estimados e a todos os santos, se referindo a toda a irmandade em geral. Saudem a eles, aquelas pessoas que têm um carisma especial, que têm um destaque especial, e assim podem dizer são notáveis, mas eles não estão acima do rebanho como chefes. Todos nós somos irmãos e todos nós somos chefiados pelo único chefe, que é Jesus Cristo. O único cabeça, que é Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que não há um texto na Bíblia, do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, em que um homem, ele tenha recebido a posição ou o título de pastor. Esta posição, este título, é dado unicamente a Jesus Cristo. Lembro-me que quando eu estava fazendo o seminário, estudando na faculdade de teologia, como assim erradamente é chamada, no segundo ano houve uma grande discussão, acalorada discussão, se mulheres poderiam ou não ser pastoras. E então lembro-me que a discussão foi resolvida com o argumento que dizia: se nós queremos seguir a Bíblia, nós não podemos ter mulheres pastoras, porque no Novo Testamento nenhuma mulher foi pastora. O máximo que mulher poderia ser era uma diaconisa. Ela não poderia ser pastora, não houve mulher pastora depois de 13 anos. Eu percebi aquilo que eu estava cego para perceber. Que a Bíblia também não chama nenhum homem de pastor. Então, se não há mulher pastora e também não há homem pastor, por quê? Que a grande esmagadora maioria de todas as religiões cristãs, elas são guiadas, dirigidas, chefiadas, administradas, governadas, criadas, mantidas por pastores. É que, meus amigos, nenhuma dessas religiões, elas são a reprodução ou a continuação daquilo que Jesus ensinou. São simplesmente a reprodução ou a continuação daquilo que se tornou o cristianismo da Idade Média, o cristianismo romano, de um governo religioso papal.
depois que passaram-se 1000 anos de dominação religiosa romana cristã, então houve aquilo que nós ficamos conhecendo como o protestantismo ou a reforma protestante. E foi justamente ali, quando se criaram novos governos religiosos não romanos cristãos, que então se instituiu, se estabeleceu e deu posições a homens para diferenciar de padres e papas. Deu-se um novo título a eles e pela primeira vez então, homens foram chamados, intitulados, posicionados dentro de uma organização, dentro de um governo religioso, como pastores. Ou seja, as demais religiões cristãs, que vieram depois do catolicismo, se tornaram simplesmente uma imagem do catolicismo. Mudaram-se os nomes, mas não as funções, não as posições, não as pretensões, não o governo. Mudaram-se nomes, mas permaneceu, um sendo a imagem do outro. A última e mais poderosa estratégia de Satanás para governar neste mundo as pessoas que se diziam cristãs foi o aperfeiçoamento do seu engano através da pastorocracia. A última, mais sofisticada, poderosa, sutil de todas as obras de engano e dominação satânicas. Quando homens se submetem a papas, padres, sacerdotes ou a pastores, eles estão adorando a besta ou a sua imagem, pois um é a imagem do outro, mas não estão adorando a Deus, nem muito menos a Jesus Cristo. Portanto, o chamado é para adorarmos unicamente a Deus, para obedecermos espiritualmente unicamente a Deus, para nos submeter unicamente ao governo de Deus, e não a pastores. Então alguém vai pegar o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Então vamos abrir a escritura. Por isso diz, falando a respeito de Jesus, que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Baseado neste texto, é que muitos procuram justificar a eleição, nomeação, posição, cargo, governo, título de pastores. Mas o texto bíblico, único da espécie, ele não dá base para a criação, sustentabilidade de pastores, títulos e posições, cargos. Não. O texto diz que Deus deu dons aos homens. E quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, ele acabou com o cativeiro, ele acabou com dominações, e ele se torna o único cabeça, e ele deu dons aos homens. Que dons são esses? Dons não é posição de serviço, dom não é cargo, dom não é título, dom não é emprego, dom não é trabalho, não. Dom não tem nada a ver com isso. Jesus deu dons aos homens para exaltar o seu próprio domínio, ele como sendo o nosso único pastor. A prova é que no Novo Testamento nenhum homem recebeu o título de pastor. Agora o dom pastoral, ele é comum a muitos homens, a vários homens. Por exemplo, qual é a função pastoral, ou seja, de um boiadeiro? É cuidar da ovelha.
E eu pergunto, todos nós temos ou não temos que cuidar do nosso irmão? Então todos nós exercemos, de certa forma, exercemos um dom pastoral. A mãe que cuida do seu filho, ela está fazendo o quê? Alimenta ele, cuida dele, leva ao médico, faz tudo por ele, mas ela não recebe o título, a posição de pastor. Não. Título é dado unicamente a Cristo. O que ele nos dá são dons de serviço, para que através dos dons de serviço promovamos a igualdade entre os irmãos, para que todos cheguem à mesma altura da plenitude da estatura de Cristo, para que não sejam conduzidos por homens, como diz o texto bíblico, mas para serem conduzidos pela a única cabeça, que é Jesus Cristo. Portanto, houve uma deturpação, um erro, uma transformação, adulteração do texto bíblico, para fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. Se a Bíblia estivesse dando lugar de posição a homens como pastores na igreja de Cristo, então haveria muitos homens no Novo Testamento que estariam claramente sendo chamados, intitulados e posicionados como pastores do rebanho. Mas isso em nenhum lugar acontece. Vimos muitos pregadores e muitas conferências onde as pessoas oferecem um grande prêmio para quem achar um texto perdido da Bíblia. Vou dar um exemplo. Um carro 0 quilômetro para quem achar o texto perdido na Bíblia, que diz que o domingo é um dia sagrado. E aí oferecem e fazem as campanhas para chamar a atenção do povo, para poder exaltar o sábado como o dia de guarda. Mas é interessante que nós poderíamos fazer a mesma coisa agora. No entanto, o critério valeria. Ou seja, se nós tivéssemos um carro 0 para oferecer agora, nós iríamos oferecer um carro 0 quilômetro para quem achar o texto perdido da Bíblia. E o texto perdido da Bíblia, eu vou dizer qual é. Encontre onde está escrito no Novo Testamento que pastor batiza pessoas. Não existe esse texto. Onde está escrito no Novo Testamento que pastores casam as pessoas? Perdido, texto perdido. Ou seja, os pastores que existem hoje nas igrejas, eles a si mesmos se fizeram pastores, ou outros irmãos a eles fizeram pastores, mas Deus nunca os fez pastores. Deus está chamando você agora para ser ovelha dele e não pastor. O chamado é para ser ovelha, não é para ser pastor. Jesus não salvará pastores naquele dia. Ele salvará ovelhas. E ele não salvará as ovelhas do pastor Geraldo, do pastor Lucas, do pastor Ricardo. Não. Ele salvará as suas próprias ovelhas. Somente as suas ovelhas, exclusivamente suas ovelhas. Ele não salvará as ovelhas dos outros rebanhos. Ele salvará exclusivamente as suas ovelhas. O que queremos dizer é que todo esse império religioso criado em volta de pastores é falso, não é bíblico. O fundamento dele é vazio. Simplesmente foi uma resposta ao abuso de 1000 anos da Idade Medieval. Então, para protestarem contra o governo religioso romano, criaram um novo governo religioso que não passa o fedor do outro. Todos são da mesma natureza podre, a negação do reino e do governo de Jesus Cristo. A pergunta é, se Jesus estivesse aqui agora, você teria necessidade de algum líder religioso? A resposta óbvia é, não, claro que não. Se ele está aqui, para onde eu vou? Ou para quem eu vou? A questão, meus amigos, é que Satanás, através da sua estratégia, ao eleger homens como pastores, colocou Jesus bem longe, tão longe, que é necessária a presença destes homens para poder conduzir um rebanho. Mas são cegos guiando os cegos, e todos vão cair no barranco. Nós devemos ser guiados unicamente por Jesus Cristo. Ele não conferiu a nenhum homem a intermediação, mas todo aquele que nele crê é feito um sacerdote, e todos nós temos um sacerdócio igual. Não é pastores que podem batizar no Novo Testamento, é qualquer cristão que batiza no Novo Testamento. Não é pastor que pode casar pessoas. Não. Só Deus pode casar pessoas. Elas se unem em amor e pedem a bênção de Deus, não de um pastor. Porque o pastor delas é Jesus Cristo.
O pastor invisível estará presente como prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu estou ali. Então, se você aceita Jesus como seu único pastor, então ele vai estar presente para conduzir você. A verdade, meus irmãos, é que a adulteração da palavra de Deus, a mágoa causada por 1000 anos de escuridão na terra, e tudo aquilo que aconteceu no protestantismo, e a maneira com que nós conhecemos o evangelho adulterado, fez com que nós nascêssemos submissos, cegados e conduzidos por certos homens, que não passam de ovelhas gordas, que se tornaram bodes, e que se auto-intitularam pastores. Mas agora em Cristo Jesus nós somos libertos, porque está escrito, Jesus disse, se vocês ouvirem a minha palavra e permanecerem na minha palavra, então vocês serão livres. E isso ele estava falando a homens que estavam debaixo do governo religioso. O que acontece hoje é o que aconteceu ontem. Mudaram-se os nomes, as posições, mas é a mesma coisa. E o mesmo confronto existe. Ou Jesus Cristo, ou os líderes da sua igreja. Mas vamos seguir a Jesus Cristo. Não podemos seguir a 2 pastores ao mesmo tempo. Não há 2 pastores, não há 2 senhores. Efésios capítulo 4, que estávamos lendo, o que Jesus deu foi dons. Dons para exaltar o seu domínio, o seu governo, para exaltar unicamente a sua liderança. Como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. E o verso 5, Efésios diz, capítulo 4, 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor. Por que hoje nós nos tratamos uns aos outros como Senhor? Bem, aí então o irmãozinho, ele olha para o seu pastor e ele diz, pastor, o Senhor. E aí então ele começa a conversar com aquele pastor. Ele atribui àquele homem 2 títulos que são unicamente de Jesus Cristo, de Deus. Pastor e Senhor. Chamar um homem de pastor e Senhor. De onde veio tudo isso? O Brasil, ele foi colonizado pelos europeus. A coroa portuguesa era uma coroa católica romana. Quando chegou aqui e se apropriou das terras do país, e até hoje, as capitais brasileiras e muita terra de todos os interiores do Estado brasileiro pertencem ao Vaticano, um outro país que tem terras no nosso país. E ele não é igreja, Vaticano não é igreja, nunca foi igreja. Vaticano está disfarçado com o nome igreja, penetrando no nosso país, como foi no passado. Mas ele não é igreja, é um Estado, é um governo, é uma nação. E o seu pastor, o seu papa, o seu líder, é o seu monarca, é o seu governante absoluto, é um verdadeiro dominador, assim como os demais presidentes das demais religiões, todos eles são reis no seu império. Eles têm o poder, porque são eles que assinam em nome da determinada igreja ou religião. Então, a principal terra de cada cidadezinha brasileira, o centro de cada cidade, pertence ao Vaticano. É estranho que um país tenha um monte de terra dentro de outro país, mas isso é verdade. Disfarçado no nome igreja. Todas as empresas religiosas assim fazem, mas são uma nação, um reino. Há um só Senhor. Quando vieram para cá e colonizaram o nosso país, fizeram com que todas as pessoas deste país crescessem olhando para eles como senhores. Então eles, como dignitários da religião, como magistrados ou como cleros que eram, eles faziam com que as pessoas olhassem para eles e dissessem, Senhor, Senhor. Eles atribuíam para si mesmo o título que é unicamente de Jesus Cristo, único Senhor, como está escrito, há um só Senhor. Por isso você não vai perceber no Novo Testamento irmãos se tratando uns aos outros como Senhor, mas irmãos chamando uns aos outros de irmão. Esse foi o título que Jesus Cristo nos deu. O título de irmãos. Aí alguém pode dizer, não, mas chamamos uns aos outros como Senhor,
porque é um pronome de tratamento, meus amigos, é um pronome de tratamento sim, mas um pronome de tratamento devido unicamente a Deus, aquele que é Senhor. A palavra Senhor significa dono. Então quando você se refere a alguém como Senhor, você acha que ele é seu dono? Foi isso que a religião quis ensinar para as pessoas. Olha, vocês nos pertencem, nós somos o seu dono, e vocês só podem fazer aquilo que nós votamos que vocês façam. E assim foi criada toda a população brasileira em submissão total e cega aos governos religiosos. Eu continuo chamando as pessoas mais velhas, as pessoas comuns, de Senhor. Eu faço isso como respeito, porque elas não iriam entender, mas dentro da religião, isso é no mundo, para as pessoas que não cumprem mais dentro da religião, entre os religiosos, eu não chamo qualquer homem de Senhor, eu chamo ele de você, e eu não estou desrespeitando ele, eu estou colocando ele no mais alto nível que ele poderia estar. Igualdade comigo e com todos os outros pelos quais Jesus Cristo, o único Senhor, morreu. Há um só Senhor. Portanto, devemos ser libertos dessa doença relacional ocasionada pelo pecado, perpetuada por Satanás, até mesmo usando o nome de Jesus Cristo e a religião professamente cristã. E aliás, cristianismo, hoje como conhecemos, não passam de mais um ismo das religiões das criações humanas. Nós não seguimos o cristianismo, porque o cristianismo, como ele hoje é, ele não passa de uma doença. Nós seguimos o Cristo, o Jesus verdadeiro, o Jesus único e sem igual. Esse sim é que devemos seguir, não o cristianismo, a forma de religião perpetuada e criada pelos homens, de forma alguma. Portanto, há um só Senhor e também há um só pastor. Quando Paulo se referiu à igreja de Corinto, ele disse que para a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Ele disse, não falta nenhum dom para vocês. Vocês têm todos os dons. Mas quando Paulo vai listar aquilo que as pessoas interpretam erradamente como sendo cargos e etc., e posições dentro da igreja, como se a igreja fosse uma instituição, como se a igreja fosse uma empresa, uma organização. Então eles usam 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, vamos ler. E diz o texto bíblico, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, inteligências, variedade de línguas. E aí Paulo continua dizendo aos coríntios, a quem não lhes faltava nenhum dom, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, operadores de milagres? A pergunta é, meus irmãos, se em Corinto não faltava nenhum dom e eles eram uma igreja completa, cadê o pastor aqui? Não tem pastor. Não tem pastor. Não existe pastor nas relações daquilo que eles chamam cargos ou posições, dentro desta falsa interpretação que eles fazem de que a igreja é uma empresa. Não tem pastores. Vamos ler de novo. Coríntios 12, 28, diz que primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Leem o texto baseado numa filosofia totalmente mundana e satânica, como se primeiramente, segundamente, terceiramente, como se isso fosse uma pirâmide. Não tem nada que ver com pirâmide. Porque quanto maior o dom, maior a escravidão que o dom nos submete, porque o dom é serviço, o dom é graça. E nós vamos ver daqui a pouco no próximo texto de Pedro, que é o dom. Então, quanto maior o dom, maior a minha responsabilidade, o meu serviço e a minha escravidão para com o corpo de Cristo. Porque quanto maior for a minha capacidade dada por Deus, o meu carisma, então mais baixo eu devo ir para levantar o que está no chão, para que todos cheguem à igualdade, para que todos fiquem iguais perante Deus, o que de fato já somos em Cristo Jesus. Mas pela ocasião do mundo e pelo reflexo do governo mundano, há desigualdade. Então, Deus, com a sua mensagem do reino, Ele traz às pessoas a igualdade dos privilégios, a igualdade de livre acesso às mesmas bênçãos, porque temos todos o mesmo Pai, e somos todos irmãos, temos o mesmo pastor, e temos direito ao mesmo pasto e à mesma água. Nós temos direito ao mesmo campo, porque o nosso pastor não é injusto, o que ele dá para uma ovelha,
ele tem que dar para todas as ovelhas, senão ele não é um pastor justo, diferente dos pastores deste mundo, que são totalmente injustos, comem churrascarias, enquanto os irmãozinhos, as ovelhinhas, estão padecendo necessidade, fome, e ainda dizem que é por causa do pecado delas, porque Deus não está abençoando elas. Doutrina satânica. Doutrina satânica. Então, cadê os pastores no Novo Testamento? Cadê o homem chamado pastor no Novo Testamento? Não tem. O único homem chamado pastor no Novo Testamento, Jesus Cristo. Vamos para João capítulo 8. De novo lhes falava Jesus dizendo, João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É a resposta final e definitiva de Deus. Jesus diz, eu sou a luz. Então quem me segue vai andar na luz. Vai ser liberto das trevas deste mundo. Vai ter a luz da vida. A condição é seguir Jesus Cristo e mais ninguém. Se tínhamos que seguir a Moisés, ou a Elias, ou a Malaquias, ou a qualquer um deles, ou a João Batista, e se tínhamos que ser batizado até no batismo de João Batista, na circuncisão de Moisés, tudo isso era provisório, mas agora que chegou Jesus Cristo, ele disse, eu sou a luz, e agora vocês têm que seguir a mim, se vocês querem andar na luz, se vocês querem ser livres das trevas. E aí então, Jesus Cristo, ao dizer estas palavras, mais uma vez suscitou uma grande contenda. Chegou ao ponto, dentro do templo, ele chamar os líderes religiosos de filhos do diabo. E finalmente, Jesus Cristo se retirou dali. Ao se retirar e caminhando Jesus, João capítulo 9, versículo 1, ele viu um homem cego de nascença. João 9, verso 2, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja o contraste da doutrina de Jesus Cristo para a doutrina dos líderes religiosos absorvidas pelos apóstolos de Cristo. Se ele é cego, então ele vive pedindo esmolas, ele é pobre, ele é uma pessoa infeliz, ele é doente, ele é um miserável. Então, quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foram seus pais? Essa doutrina é satânica, essa doutrina é das religiões dos homens. Se Deus está com você, então você é rico e tem saúde. Se Deus não está com você, então você é cego e é pobre. E Jesus disse, não, nem ele nem seus pais pecaram. Ele está nessa condição. Para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós estamos hoje no mundo miserável. Manifestação do poder e do governo de Satanás expresso em todas as nações do mundo. Mas essa é a oportunidade, meus amigos, que nós temos de manifestar o governo de Deus. É a oportunidade que Deus nos deu de mostrar que Jesus é a luz do mundo. É na casa do miserável, é na casa do faminto, que nós podemos prestar um culto verdadeiro a Deus. É ali que nós podemos encontrar a nossa oportunidade de manifestar que somos cristãos. Não é num lugar chamado igreja. Não é diante de uma televisão falando para uma multidão. Não é na operação de milagres. Muitos deles não passam de um marketing empresarial. Outros, fruto da psicologia. Outros, demonstração demoníaca. Outros, Deus na sua misericórdia curando. Porque Deus é infinitamente misericordioso. E Ele nos ama a todos. E Ele não espera que nós conheçamos e saibamos, sigamos todas as verdades para nos abençoar. Se fosse assim, Deus não mandaria chuva, não mandaria sol. E não nos daria um corpo para podermos viver. Deus nos ama. E Ele não espera que saibamos e sigamos tudo para poder fazer alguma coisa por nós. Ele enviou seu Filho quando nós éramos totalmente pecadores. E há salvação maior? E há milagre maior? Claro que não. E isso Ele fez sendo nós indignos, completamente indignos. Jesus, Ele veio como a luz do mundo. E agora ao encontrar este cego, Ele vai dar para ele a luz verdadeira, a salvação. E aí então Jesus Cristo cuspiu na terra, verso 6. Fez lodo. Aplicou aos olhos do cego. Mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E então o homem foi, se lavou. E ficou curado. Isso causou uma grande perturbação na igreja, na religião. Porque esse homem foi curado. Levaram esse homem para a presença dos fariseus.
E então os fariseus começaram o interrogatório. Quem são os fariseus? São os líderes religiosos. É o sinédrio, a associação, a convenção, a comissão, é o concílio pastoral, eclesiástico. Enfim. E aí então começou o interrogatório com respeito à cura do cego. E de novo perguntaram ao cego, verso 17. Que dizes tu a respeito dele? Perguntando a respeito daquele que havia curado. Visto que te abriu os olhos. E então o ex-cego respondeu. Para mim ele é um profeta. Verso 18, continuando. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Meus amigos, que ousadia desses líderes religiosos interrogarem alguém. Ninguém pode interrogar você. Interrogatório, julgamento, só vai acontecer na vinda de Jesus Cristo, quando ele vai colocar os bodes na esquerda e as ovelhas na direita. É ele que vai fazer o interrogatório. Ele não deu a homem alguma capacidade de fazer interrogatório, fazer julgamento, fazer juízo. As religiões de hoje são a cópia das religiões de ontem e assim sucessivamente. Jesus Cristo, o único pastor, ele vai salvar as pessoas que creem nele e que seguem ele exclusivamente. Então os pais do rapaz responderam, verso 20, sabemos que este nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem foi aquele que lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. João, o escritor, ele comenta no verso 22, que os pais do rapaz responderam isso, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, ou seja, o Messias, ou seja, o líder, ou seja, o guia, ou seja, o rei, o governador, se Jesus fosse o Cristo, então ele deveria ser expulso da sinagoga. O complexo religioso estava organizado da seguinte maneira: templo, que Deus disse obrigatório ao judeu ir 3 vezes por ano, mas eles, querendo manter o domínio e o controle, criaram as sinagogas. Sinagogas como locais onde eles deveriam se reunir, onde estivessem em qualquer lugar do país. Então, mesmo que eles não pudessem ir ao templo 3 vezes por ano, pelo menos eles iam 2, 3, 4, 5 vezes por semana na sinagoga, para mantê-los na coleira de dominação religiosa. Então, se a pessoa confessasse que Jesus é o ungido, o Cristo, o governador, o guia, o pastor de Israel, então ele deveria ser expulso da sinagoga. Bem, num país judaico, alguém ser expulso significa ser banido da sociedade, mesmo estando dentro dela. Porque ele não podia ir na sinagoga, não podia ir no templo. Se ele tivesse um comércio, os irmãos judeus não comprariam nele, enfim. Seria um caos, uma desgraça completa. Agora eu pergunto, o que esse cego tinha para perder? Nada. Ele já tinha perdido tudo. Fazia alguma diferença ele ser proibido de sinagoga? Não, porque ele nem podia entrar, porque ele era considerado um pecador. Fazia alguma diferença ele não entrar no templo? Não, porque ele não podia entrar, ele já era um cego, o pecador tinha que ficar lá fora pedindo esmolas. Agora, para os pais dele, talvez fizesse alguma diferença. Algum medo, algum receio de ser expulso da sinagoga, perder os amigos, perder o prestígio, perder o convívio social. Mas o cego, que já tinha apanhado a vida inteira daquela religião falsa, que estava cansado de ouvir os passos largos dos líderes religiosos, bem vestidos, morando bem, e ele na rua, aquele homem estava muito indignado. E quando Jesus curou ele, ele não temeu falar com estes homens. Ele não temeu ser expulso, porque este homem reconheceu em Jesus Cristo o seu único Senhor, o seu único pastor, o seu único líder religioso, o seu único guia. Ele se apegou completamente a Jesus Cristo de alguma forma. Um milagre aconteceu. E aí então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, verso 24, e disseram, dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que curou você, né, Jesus Cristo, no caso, sabemos que esse homem é pecador. E aí o cego, ele retrucou, o ex-cego, verso 25. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Este homem, que era cego, sem estudos, um pobre, um miserável,
Estava diante das mais altas autoridades religiosas da época de Jesus Cristo. No maior interrogatório, no Alto Sinédrio do templo, ele estava diante da Suprema Corte. Ele estava diante dos mais poderosos juízes de Israel. Mas ele, olhando nos olhos, na mesma altura, falando sem atrevimento, mas falando com toda ousadia, não se submeteu à pompa, à posição, aos títulos dos líderes religiosos, daqueles falsos pastores. Mas ele olhou simplesmente em igualdade e deu o testemunho. E aí então perguntaram, verso 26, mais uma vez, o que foi que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Respondeu o ex-cego, eu já disse para vocês e vocês não atenderam. Por que que vocês querem ouvir outra vez? Porventura vocês também querem se tornar discípulos dele? Então, eles injuriaram o homem que foi curado. E lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. É essa, meus irmãos, a reação de todas as pessoas que vão se perder. Elas já têm o seu profeta. Estão limitadas ao seu profeta. Estão fixas no seu profeta, na sua forma religiosa. Já temos Moisés. Não entenderam. Não entenderam o que é um processo progressivo de conhecimento da verdade. Não entenderam que Deus permitiu a certos homens terem o privilégio de conhecer um pouco mais, para que se tornasse um meio pelo qual as pessoas pudessem chegar a Jesus Cristo, a luz deste mundo. E eles se apegaram à luz provisória e morreram com ela. E ficaram limitados a ela e não conseguiram dar um passo adiante. Moisés não era o fim. Moisés era apenas um meio. O fim é Jesus Cristo. Ele é o autor, ele é o consumador. É a ele que devemos prestar toda homenagem, todo tributo, toda reverência e obediência. É ele a autoridade que Deus estabeleceu, diante da quem devemos nos submeter. Moisés não é o pastor. Jesus é o pastor. Muitos têm falhado neste ponto. Ficaram com a luz provisória. Se limitaram à luz menor. E quando a luz maior brilhou no caminho deles, rejeitaram. Preferiram a sua forma religiosa. Preferiram o seu aprisco religioso. Preferiram a sua maneira de adorar a Deus. Por isso se perderam como o pai e a mãe daquele homem que fora cego e que havia sido curado. Mas o homem não parou o seu testemunho, depois de ter sido injuriado. Respondeu o homem, verso 30, nisto é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito. Mas os líderes religiosos, os fariseus, retrucaram, verso 34. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E aí o expulsaram, o excomungaram, cortaram, desligaram da igreja. Botaram ele para fora, por quê? Porque este homem não estava mais submisso ao governo, ao domínio, ao poder deles. Este homem não olhava mais para eles, de baixo para cima. Esse homem agora olhava de igualdade para com eles, portanto, temos que expulsá-lo. Ele não serve mais para nós. Bom, nunca serviu, é verdade. Mas agora, ele pode nos atrapalhar, ele não nos respeita, ele não nos chama de pastor, ele não nos chama de Senhor, temos que expulsá-lo. Se os judeus pudessem matar, eles matariam. Se os religiosos pudessem matar, eles matariam. Eles não matam porque não podem. Mas eles podem expulsar. É uma segunda forma de matar. Eles matam, expulsam. Vão fora. Banem as pessoas que não se submetem ao seu governo. Por quê? Vai destruir o seu reinado. Vai destruir o seu governo. Nós, como cristãos, não temos um governo na terra. Nós temos o governo dos céus, que governa aqui, dentro da nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Nós não temos nada para destruir nesse mundo. Quem vai destruir é Jesus Cristo. Ele vai destruir todas as organizações. Ele vai destruir todos os pastores.
ele vai destruir tudo que há nesse mundo. Porque esse mundo, ele foi criado com a finalidade, mas se desviou. Nós éramos para cuidar deste planeta, mas estamos destruindo o planeta. Então Deus vai destruir os que destroem a terra. Serão destruídos. E aqueles que são cúmplices da destruição serão destruídos também. Deus nos chama para ser luz no mundo e não para ser cúmplice das trevas. Quando expulsaram o homem, quando excomungaram o homem pela primeira vez, o homem agora vai ver Jesus. Sabe quando que você vai ver Jesus de verdade? Sabe quando a luz vai brilhar poderosamente na sua vida? Sabe quando Jesus vai encontrar você definitivamente, não mais em provisões, em luz provisória, luz menor através de Moisés ou através de qualquer outro profeta? Sabe quando você vai ter um encontro pessoal exatamente com Jesus? Quando você fizer o que o ex-cego fez. Só isso. Não se submeter mais a qualquer governo religioso. Aí você vai ser expulso. E lá fora, Jesus vai encontrar você. E ele vai ser o seu pastor. Quando você não tiver mais nenhum pastor, aí ele será o seu pastor. Mas enquanto você tiver pastores, enquanto você tiver líderes religiosos na sua cabeça, enquanto você estiver debaixo de uma dominação religiosa, então você nunca será só de Jesus. Jesus não divide a ovelha dele com outro. Ele não divide a cadeira dele com outro. Por isso, se você quer ser ovelha de Jesus, você tem que escolher ser do rebanho dele. E aí então, quando o homem foi expulso, então Jesus foi encontrá-lo. Continuando, João 9, verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, que o tinham excomungado, que o tinham cortado da sua comunhão, encontrando, lhe perguntou: você crê no Filho do Homem? Jesus foi encontrá-lo quando ele foi expulso. Maravilha, louvado seja Deus. O amor de Deus é maravilhoso e o cumprimento das profecias chegou hoje na sua casa, na sua vida. Você vai encontrar Jesus verdadeiramente. Não é dentro das religiões ou dos lugares chamados falsamente igreja. Nem nos templos, nem nas sinagogas. Não. Você vai encontrar Jesus verdadeiramente. É quando você se libertar de tudo isso. Lá fora, ele vai encontrar você. Muitas pessoas vão para a igreja para encontrar com Deus. Isso é um engano satânico. Você não tem que ir em lugar algum para encontrar com Deus. Você tem que abrir a janela da sua alma para encontrar com Deus. Você tem que estar liberto de tudo isso para Deus encontrar você. Não se esconda atrás de uma religião. Então o homem respondeu, verso 36. Respondeu a esse que estava diante dele, que era Jesus: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Imagine esse homem. Ele tinha restaurado a visão há pouco, ele estava vendo há pouco, ele não tinha visto Jesus ainda. E então Jesus lhe disse, verso 37, você já o tem visto, e é aquele que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Esta confissão do homem, relatada por João, que começou o evangelho dizendo que Jesus era o Logos e que o Logos era Deus, ele não faz menção do título de Senhor aqui, na boca do ex-cego, por uma simples e casual palavra, não por um pronome de tratamento dos dias de hoje, 2000 anos depois, aplicando como se valesse naquele tempo, não. João está claro ao dizer que o homem confessou ele como seu Senhor e o adorou. A palavra adorou é adorar mesmo, a palavra usada para Deus sendo adorado em qualquer outro lugar da Bíblia. Jesus recebeu a adoração. E recebeu porque é Deus, porque é Senhor. O homem se prostrou diante dele. Não se prostrou diante de outro homem. Poderia-se dizer que aqueles líderes estavam ali porque Deus colocou eles. Mas para o cego, não importava se foi Deus que colocou eles. Poderia dizer que o Nero estava no trono porque Deus colocou ele, mas não importava se o Nero estava no trono. O que importa é quem está no trono deste mundo. Todo o governo deste mundo é deste mundo. Nós, como cristãos, só reconhecemos um Senhor, um pastor. E nós só nos encurvamos perante Ele. E nós o reconhecemos como nosso Senhor. E nós o adoramos. E isso foi fora do templo. O homem havia sido expulso, mas os curiosos foram atrás.
Continua, prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Perceba que o cego que foi curado, que não era mais cego, ele foi expulso. Mas parece que uma comitiva de fariseus o acompanhou. Lá fora Jesus encontrou o homem, mas havia alguns líderes religiosos que ainda estavam ali. Quem sabe nos pátios do templo. E Jesus dá essa declaração e os fariseus se sentem tocados, perguntam, será que nós também somos cegos? E aí respondeu Jesus, verso 41. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês dizem, nós somos cegos, nós vemos, aliás, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo, continuando, João capítulo 10, verso 1 é a continuação do capítulo 9, que é, por sua vez, um texto só, um evento só, um momento só. Jesus vai fazer a declaração de um cumprimento profético dado centenas de anos atrás. E ele vai dizer quem ele é. Este homem estava expulso. Estava expulso daquilo que era chamado aprisco. O judaísmo era o aprisco, era um aprisco. Toda religião é um aprisco, toda igreja é um aprisco. Ali estão as ovelhas. E Jesus Cristo agora vai dar uma declaração poderosa no capítulo 10, continuando o capítulo 9. E esses dois capítulos não poderiam ser jamais divididos, nem por questão didática, eles deveriam ser um capítulo só. Então João escreve uma história, um evento só, que foi pelos homens dividido, como se fosse dois eventos, dois capítulos. Mas isso não é verdade. É um capítulo só, é uma história só, é um evento só. E acontece em um só momento. O capítulo 10 é o testemunho de Jesus, é o sermão de Jesus, é a pregação de Jesus, para declarar que aquele homem que foi curado da cegueira, ele agora tinha um pastor verdadeiro. Ele foi o cumprimento de uma luz progressiva. Ele foi o cumprimento da profecia. Ele estava dentro de um aprisco e agora ele estava sendo salvo do aprisco. Ele estava sendo agora resgatado do aprisco. E ele estava sendo levado para fora. Quando Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, o desafio é, o que ele quis dizer com isso? Bom, é difícil que alguém saiba a resposta. Ele veio para que os que veem fiquem cegos, e os que não veem passem a ver. O que significa isso? Ele está falando de quê? Ele está falando para quem? Bom, ele está falando para os fariseus. Quem são os fariseus? Meus amigos, depois de você conhecer estas mensagens que em Cristo estamos pregando, você vai entender que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é uma questão de luta de trono, governo, quem domina, quem lidera, quem manda. E você vai ver que de um lado Jesus Cristo, do outro Satanás. De um lado, Jesus Cristo, e do outro, homens que estão enganados pelo poder de Satanás. Você vai ver que de um lado, Jesus Cristo, e de outro lado, sistemas, organizações, corporações, governos, nações falsificadas como se fossem igrejas. Do outro lado, Jesus Cristo. De um lado, como cabeça, só tem Jesus Cristo. Do outro lado, tem muitos cabeças, muitos pastores. Do outro lado, só tem um pastor, Jesus Cristo. Jesus está falando aqui de governo. Quando ele disse, eu vim a este mundo para juízo, João 8, 39, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Por que que há líderes religiosos? Porque eles dizem que veem, eles dizem que têm a visão, então todos vão seguindo eles. Jesus disse, eu vim para que vocês fiquem cegos. Ou seja, você só pode seguir a um líder só. Então, se você é líder, você está dizendo que você vê. Se você vê, Jesus veio para julgar, para juízo, e agora você que diz que vê, que está como líder religioso, a partir de agora, você é cego. Continua como líder, continua como pastor, deixa o povo chamar você de Senhor e de pastor. Você agora é cego. Agora aquele que é cego, que estava sendo guiado por você, agora ele vai ver. Eu declaro que eu sou cego. Sabe por quê? Porque eu não guio ninguém. Eu não sei guiar nem a mim mesmo, como que eu vou guiar os outros?
Eu sou cego. Mas agora eu vejo. Por que eu vejo? Porque eu não vejo com os meus olhos. Eu estou vendo com os olhos de Jesus. Ou seja, eu não tenho visão própria, eu não tenho luz própria. Ele vê por mim e o que ele disse para mim é definitivo, total. Não há um líder religioso, não há alguém que possa dizer algo para poder conduzir-me ou conduzir qualquer seguidor de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo é conduzido unicamente por ele. Jesus Cristo é a visão dos seus seguidores, ao passo que, quando há um líder religioso, ele é a visão dos seus seguidores. O líder é o que vê. E Jesus veio para transformar todo líder em cego. Para que todos aqueles que são cegos, que se convertem a Jesus, possam ver. Daí o fariseu perguntar, será que eu sou cego também? Ó, sim, fariseu, você é cego. Todo pastor é cego. Todo líder religioso é cego. Todos eles são cegos. E eu também, por muito tempo era cego. Quando você encontra um líder religioso, dependendo da religião dele, se for da torre de vigia, se for adventista do sétimo dia, ou, enfim, várias religiões, a primeira coisa que eles vão dizer é: nós conhecemos a verdade, nós sabemos a verdade. Ou seja, nós vemos. Muito bem. Ele veio para os que veem, fiquem cegos. Jesus é a visão para os cegos, mas para os que veem, eles se tornam cegos, completamente cegos. Eles não conseguem ver a luz de Jesus. Eles não conseguem seguir exclusivamente Jesus. Eles seguem Moisés, ou seja, eles seguem o seu próprio profeta. Seja ele quem for. Pastor é só um título de posição, de elevação. E essa posição de elevação cabe unicamente a Jesus Cristo. E então Jesus ele vai dizendo para estes fariseus, nas redondezas do templo, na presença do ex-cego, ele vai dando o discurso dele. E ele diz: em verdade vos digo, João capítulo 10, verso 1, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. O aprisco é de quê? De ovelhas. A porta é para entrar quem? Ovelhas e o pastor. Só há lugar para pastor ou para ovelhas. Só há uma porta. Se alguém entra por outra porta, é ladrão e salteador. E aquele que entra pela porta, verso 2, esse é o pastor das ovelhas. O sentido do texto é assim: pela porta tem que entrar ovelhas. Além das ovelhas só pode entrar um, pastor. Se não é pastor, se não é ovelha, então é ladrão ou salteador. E Jesus continua dizendo: para este o porteiro abre. Deus é o porteiro. Ele abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Então o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para onde? Diz o texto bíblico, as conduz para fora. Chegou o momento em que Jesus Cristo veio e com a sua luz iluminou as pessoas. E agora ele começa a chamar as suas ovelhas nome por nome. Ele chama o seu nome, se você é a ovelha dele, para vir para fora. Sabe quando Jesus vai voltar? Quando ele tirar de dentro dos apriscos todas as ovelhas que lhe pertencem. Enquanto ele não fizer isso, ele não volta. O maior retardamento da vinda de Jesus Cristo, hoje, se não foi um dia, hoje é o não cumprimento desta profecia. Atender unicamente a voz de Jesus. E todos saírem dos apriscos. Tem um chamado para sair de Babilônia, e esse aqui é outro chamado. Para sair do aprisco. De qualquer aprisco. De todos os apriscos. A começar com o aprisco judaico. Porque o juízo deveria começar pela casa de Israel. Jesus veio em primeiro lugar para chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em seguida, ele iria conduzir o seu rebanho. Ele iria tirar todas as suas ovelhas, de todos os apriscos na história do mundo. Até que finalmente, ele, quando tirasse todas as que lhe pertencem, então ele voltaria para levá-las. As suas ovelhas, as que não estão nos apriscos. E aí diz o verso 4, depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz.
Então, depois que Jesus faz sair todas as ovelhas que lhe pertencem dos apriscos, então ele vai adiante delas. Onde? No pasto verdejante. Jesus é o meu pastor, nada me falta, ele me faz repousar. Não é em apriscos, isso é passado. O judaísmo é passado, o aprisco é passado. As religiões de hoje, os pastores de hoje são a cópia do judaísmo de ontem. Eles estão sendo uma contrafação, não da verdade, mas uma contrafação, uma falsificação do judaísmo. Jesus Cristo conduz as suas ovelhas para fora e vai adiante delas. É Ele que vai adiante, não vai mais ninguém adiante. As ovelhas vão juntas, iguais. Somente Jesus, que não é ovelha, é pastor, Ele vai adiante delas. Ele é o único não ovelha do rebanho. Ou seja, Ele é o único pastor. Ele vai adiante delas e elas seguem a Ele. Elas não seguem um voto de comissão, não seguem um manual, um catecismo, não seguem a ordem de homens. Seguem unicamente a ordem e o mandamento de Jesus Cristo, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum, disse Jesus. Verso 5. Seguirão o estranho, ou seja, qualquer outro é estranho. Qualquer outro que erga a voz para dizer, vão por aqui ou vão por ali. As ovelhas não ouvem porque qualquer outra voz é estranha. Qualquer outro que não é ovelha, para as ovelhas, é estranho. Não há outra voz, somente uma voz, de único pastor. E aí continua Jesus dizendo no verso 5, que não vão seguir o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, verso 6, lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou outra vez. E ele declarou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Até hoje ouvimos sermões novelísticos, dizendo, irmãos, a igreja não salva, mas é a porta de Deus na terra, é a porta do céu na terra. E aí fica a irmãzinha orando 40 anos para o marido entrar por aquela porta. Orou. Deus pode até ter atendido, mas pela misericórdia, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o que estamos pedindo. Só há uma porta. E essa porta é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Nessa porta só entra ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Verso 8, ele diz, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. O sentido é, todo que vem no meu lugar, em meu lugar, todo esse é ladrão e salteador. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O que é um ladrão, um salteador? É aquele que se apropria de algo que não é dele. Então, quando eu assumo a posição ou o lugar de pastor e pego um monte de ovelhas comigo, então, na verdade, não é um pastor, ele é um ladrão de ovelhas. As ovelhas não são deles. Muitos judeus se perderam pelo mesmo motivo que muitos cristãos vão se perder. Porque têm os seus próprios líderes, seus próprios mestres, como dizia a profecia. Jesus disse, verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em nome de Jesus, creia no que está escrito. João capítulo 10, verso 9. Salvação não é entrar para um lugar que as pessoas chamam de igreja. Não é acreditar ou confiar na liderança de um homem chamado pastor. Salvação é entrar pela única e verdadeira porta do céu na terra, Jesus Cristo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Salvação é isso, amigos. Você não terá nunca que entrar em qualquer porta deste mundo, jamais terá que entrar por uma destas portas. Entrar por estas portas seria desonrar Jesus Cristo, pensando que ali há salvação. Jesus diz, eu sou a porta. Ele quebra com todo o sistema religioso, porque naquele dia só o Senhor será exaltado. Ele é a porta, aquele que entra por ele é salvo. Ele vai entrar e vai sair e vai achar pastagem. Eu passei 15 anos para entender esse texto. Sair, para entender sair é fácil, mas é como entrar no aprisco para depois sair. Isso era difícil, eu não conseguia entender. Entrará e sairá e achará pastagem. Depois de 15 anos orando, pedindo a Deus misericórdia para entender o texto.
Eu acho que eu comecei a entender. Eu comecei a entender. Sabe por que você entrou no aprisco da Assembleia de Deus, da Adventista do Sétimo Dia, da Torre de Vigia, Salão do Reino, a Universal, a da Graça, do Evangelho Quadrangular, ou de tantas outras que têm surgido no Novo Mundo? Sabe por que você entrou? Você foi interceptado pelos homens porque você acreditou em Jesus Cristo. Você entrou por causa de Jesus. Agora está na hora de você sair por causa dele. Ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e lá fora vai achar pastagem. Você até agora comeu no aprisco, na gaiola se fosse um passarinho, no aprisco se fosse uma ovelha. Até agora você comeu preso dentro de um curral, comeu na mão dos homens. Você entrou ali por causa de Jesus, e agora por causa de Jesus você sai para declarar o cumprimento da profecia. Jesus é o meu pastor, nada me falta. Ele me tirou do aprisco e me levou para fora, para o pasto verdejante. Ele criou a ovelha para o pasto aberto e não para o aprisco. A ovelha vai para o aprisco somente quando é para ser explorada. Ou então quando lá fora está muito perigoso. Porque o pastor não está presente, então a ovelha fica no curral. Você está no curral porque Jesus ainda não está presente na sua vida. Quando Jesus está presente, você sai por ele e vai para o campo aberto. Lá nunca faltará pasto, porque Jesus, ele é o nosso pão. E ele disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse não verá a morte eternamente. Isso é vida eterna, meus irmãos, meus amigos. Isso é salvação. O resto é invenção humana. O resto não tem ensinamento bíblico algum. Jesus é a verdade e só, ponto final. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum pastor, nem nenhum concílio, nem qualquer outro escrito é a verdade. Jesus é a verdade, o que ele disse é a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o pastor. Entrará e sairá. Eu entrei na religião dos homens por causa de Jesus. E depois de 15 anos, eu saí por causa de Jesus. Faz 2 anos que eu não estou mais no aprisco. Eu estou no pasto aberto. Jesus é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em águas tranquilas. Ele me guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. A glória, a honra, o domínio, o cajado sejam do nosso Senhor, o único Senhor, Jesus Cristo. E ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. João 10, verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. E o pastor das outras igrejas é o quê? Se ele é o bom pastor. Certa vez o jovem rico perguntou, bom mestre, e Jesus respondeu, bom só existe um que é Deus. Agora Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Ele está dizendo o que com isso? Ele está se declarando divino. Ele diz, eu sou o bom pastor. Se ele é o bom pastor, só sobrou lugar para quem? Continuando Jesus, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Já ouvi muitos sermões novelísticos de pessoas bem intencionadas, homens e mulheres de Deus, mas que infelizmente não são homens e mulheres de Deus suficiente para perceber que estão na cadeira errada. A cadeira de pastor não lhes pertence. Pregando o seguinte, olha, existe muito pastor aí que não é um pastor verdadeiro, né? Mas, pela graça de Deus, eu sou um pastor bom. O que é que ele está declarando com isso? Se ele está declarando que ele é Deus, estava profetizado, que eles como que entrariam no santuário de Deus, se sentariam no trono como se fosse Deus. Arrogância, palavras de blasfêmia, e eles falariam contra o Altíssimo. Quando eles se dizem, sou pastor, eles estão dizendo, eu sou Deus. Essa filosofia satânica que começou lá no céu, se perpetuou por todos os impérios do mundo. E a Bíblia fala de 10 grandes impérios.
Ao longo da história se manifestaram 10 potestades a serviço da exaltação do governo, e estes governos eram todos religiosos, a maneira pela qual interveio para destruir o povo santo de Deus, os seguidores de Jesus Cristo. O primeiro grande deles, baseado em Apocalipse capítulo 12, quando fala do grande dragão. E esse grande dragão, ele tem 10 governos na terra. O primeiro deles foi o Egito, que era uma nação teocrática, que acreditavam governar para Deus. Só que não era o Deus de Jesus Cristo, não era o cristão. O segundo, a Assíria, também era religioso. O terceiro, a Babilônia, também um império e um governo religioso. Inclusive, a palavra Babilônia do grego, que é a mesma palavra do hebraico Babel, em português significa porta de Deus. O quarto, a Medopérsia, também um governo religioso. O quinto, a Grécia, que também era um governo religioso. Dá lugar ao sexto império, que está relacionado com a história do povo de Deus. E também com toda a humanidade. O sexto grande império do mundo, também religioso, Roma. Que cai e dá lugar às nações da Europa, chamada Velho Mundo, que é a sétima manifestação de poder e dominação neste mundo, olhado pela ótica do governo satânico, cujos homens estavam a serviço do governo de Satanás. E finalmente dá lugar ao oitavo grande poder de dominação na terra. Não era mais um governo religioso qualquer. O oitavo governo religioso da terra era um governo religioso cristão que por 1000 anos dominou a terra. Governo romano religioso, que assumiu o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. E aí fica faltando o nono e o 10º dos 10 poderes de dominação do grande dragão. O nono é o novo mundo. A descoberta e a exploração do novo mundo. Estados Unidos e aí por diante. Ali foi criada ou surgiu a besta que emerge da terra. O novo poder de dominação no mundo, encabeçado pelos Estados Unidos. E o último, o 10º, o mais aperfeiçoado de todos. É uma imagem à besta. Uma imagem feita pelo novo mundo. E essa imagem feita pelo novo mundo é aquilo que aconteceu no Velho Mundo, na antiga Europa. A criação de Roma religiosa, de um governo religioso cristão. Ele se reproduziu completamente como a imagem à besta, agora no Novo Mundo, nas Américas e assim por diante. A imagem à besta, chamado pastorocracia, o governo dos pastores. É a última e mais formidável. Se Roma foi a obra-prima do engano de Satanás, a pastorocracia ultrapassou. Através de um governo religioso de pastores, ou líderes religiosos, sejam eles quais forem, porque abrange aqui, os 10 são símbolos de todas as nações da terra, de todos os governos deste mundo. Toda planta que Jesus disse, o meu Pai arrancará porque não foi ele que plantou. De todas as nações da terra, que a pedra, sem auxílio de mãos humanas, irá cair para destruir todos os governos da terra. Os 10 símbolos de tudo isso, de todas as nações, dominações, e especialmente as dominações e os governos religiosos. Como está escrito, que Jesus Cristo vai destruir todos eles. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Está escrito que então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Esse texto, na revista atualizada, está muito mal compreendido. Ele deve ser melhor especificado, clarificado com outras versões. Veja, por exemplo, a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz, leia na sua tela, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e todos os poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Jesus Cristo veio a este mundo para destituir todo o governo. Ele levou cativo o cativeiro e ele foi dons aos homens, não posições, não cargos, não empregos. Ele deu dons. E o que são dons? Eu falei a princípio que nós iríamos ver o que são dons e nós vamos ver em Pedro daqui a pouco. Ele deu dom, ele destituiu todo o governo religioso
E quando ele destruir todos eles, então ele, como sendo o Rei eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele entregará a Deus o Pai o trono e o governo religioso. E ele vai virar ovelha para sempre. Como está na profecia do Apocalipse, que nós vamos ver. E o Cordeiro os guiará para sempre. Ora, o pastor se fez ovelha? O pastor se fez ovelha. Uma repreensão às ovelhas que se fazem pastor. Assim como Satanás, que queria ser Deus. E Jesus se fez homem para repreender Satanás e para salvar o governo. Agora, Jesus, que era pastor, se fez ovelha para repreender os pastores e salvar as ovelhas. Naquele dia, nenhum pastor será salvo, somente ovelhas. O texto bíblico diz que Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. O ladrão, o salteador, ele foge. Ele só veio para matar, roubar e destruir. O que é que o governo religioso tem feito pelas pessoas? É isso, meus amigos. Voltando a João capítulo 10, versículo 12. Ele disse, Jesus, que o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele vê o lobo e foge, abandona as ovelhas. Então o lobo as arrebata e dispersa. Até agora nós vimos que existe lugar para pastor, para ovelha, existe lugar para ladrão, para salteador, para lobo e para mercenário. A pergunta é, o que você é no rebanho de Cristo? Bom, a vaga de pastor já está preenchida. O único pastor, o bom pastor. Ou você é ovelha, ou você é ladrão e salteador, ou você é lobo, ou você é mercenário. Jesus disse, o mercenário que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, ele vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Meus amigos, o que nós temos visto hoje não são pastores. Aqueles a quem temos chamado de pastores não são pastores. Eles estão roubando a cadeira de Cristo. Muitos deles são mercenários. Outros muitos são ladrões. Mas existem ladrões sinceros ou enganados. Existem mercenários sinceros ou enganados. Mas hoje, ao ouvirem esta mensagem, eles vão ouvir não a minha voz. Não vão ficar com raiva de mim. Não vão me odiar. Os que são ovelhas de Cristo vão entender a voz de Jesus e vão dizer, Jesus é meu pastor e agora daqui para frente eu vou ser ovelha. Vai nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Porque enquanto eles tiverem um próprio reino, um próprio governo, eles não podem sequer ver o governo de Deus. Estão cegos. Jesus Cristo veio para que aqueles que veem fiquem cegos. E aqueles que não veem, eles passem a ver. Então, os líderes religiosos, que são aqueles que dizem que veem, por isso eles estão liderando, então eles são cegos. E eles estão guiando os cegos, e todos os cegos vão cair no barranco. Agora aquele que diz, não, eu não vejo, eu sou cego, eu não sei a verdade, eu quero aprender. Então Jesus vai guiar ele, e ele vai ser guiado por Cristo. Então esse vai ser salvo. Esse é salvo. O mercenário, o que é o mercenário? Que não é pastor. Bem, para você ser pastor hoje em dia, você tem que ter algumas habilidades. Para você ser pastor nas igrejas hoje em dia, entre algumas habilidades, muitos terão que fazer uma faculdade, que hoje é a faculdade de teologia, mais uma das aberrações, das blasfêmias e abominações criadas pela religião. Teologia significa estudo de Deus. A pergunta é, quem pode estudar Deus? Alguns até fazem doutorado e com pompa dizem, doutor em divindade. Doutor em divindade. Ninguém pode conhecer Deus ou fazer estudo. Quer dizer, a religião mudou tudo de tal maneira que até Deus virou objeto de estudo. E dentro de um laboratório é pesquisado pelos homens. Isso é um grande engano. Nós podemos estudar a revelação de Deus. Então, pode existir faculdades para estudar a revelação de Deus, mas não faculdades para estudar Deus. Deus não pode ser estudado. Então, o nome teologia tem que mudar. Esse nome está errado. Que algum homem desta nação, pelo poder de Deus, se levante para desfazer aquilo que a religião fez de errado a serviço enganado, a serviço de Satanás. Fizeram uma grande comemoração. Todas as faculdades religiosas comemoraram porque o MEC nos deu agora reconhecimento. Ora, meus amigos, é isso o que é a apostasia? Comunhão da religião de Deus, que é Jesus Cristo, com o mundo. Não há comunhão. Se nós queremos uma faculdade reconhecida pelo MEC, uma faculdade religiosa, demos outro nome para ela. Mas ao dar o nome teologia, já não é mais o Deus da Bíblia que nós estamos adorando. É o Deus criado por nós mesmos, aquele que
Nietzsche disse, morreu. Vocês criaram e vocês mataram. Mas o Deus da Bíblia não é criação humana. O Deus verdadeiro não é criação humana. Por isso não podemos confundir o Deus da Bíblia com o Deus das faculdades, com o Deus das pessoas ou o Deus dos pastores. O Deus do cristianismo. Não. Deus é Deus. E cada um deve conhecê-lo pessoalmente. Jesus Cristo deve ser conhecido e adorado pessoalmente. O Espírito Santo vai conduzir a sua mente para você entender as mensagens de Deus. Ninguém pode fazer teologia. Que nós podemos estudar aquilo que está revelado de Deus, a revelação dele. Por isso, quando alguém quer ser pastor nessas igrejas, muitos deles terão que fazer esse curso deles, criados por eles, para dar títulos a eles. Isso é interessante. Eles mesmos se intitulam. Então, ele faz faculdade para ser pastor, mas pelas palavras de Jesus, para ser pastor só tem uma condição. O verso 12 diz qual é a condição. O que é que Jesus está falando? Que para ser pastor tem uma condição, e qual é? Não é faculdade de teologia. A condição é ser dono das ovelhas. Veja o verso de novo. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, a quem não pertence as ovelhas. Para ser pastor tem que ser dono das ovelhas. Por isso, meus amigos, que a posição de pastor pertence unicamente a Jesus Cristo. Ele é o único pastor, ele é o único dono das ovelhas. Dono é a mesma palavra para senhor. Senhor é dono, propriedade dele. Portanto, mais uma vez, para se cumprir a palavra da profecia, dizemos, Jesus é o meu pastor. Se eu tive outros, agora não tenho mais. Agora eu tenho um só. Jesus é o meu pastor. A partir de agora eu só vou chamar ele de pastor. O máximo que alguém pode ser meu agora é irmão. Mais do que isso não pode. E eu quero convidar todos aqueles que creem na mensagem de Jesus Cristo a convidarem aos pastores a se tornarem irmãos e deixarem a cadeira, a posição e o título com Jesus Cristo. Então, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, a condição para ser pastor, ser dono das ovelhas. E é assim que muitos se sentem, dono das ovelhas. Eles são pastores, sim, mas da igreja deles, não da igreja de Deus. A igreja de Deus só tem um pastor, Jesus Cristo. E essa igreja não tem nome, não tem placa, não tem parede, CNPJ, conta corrente, não tem edifícios. É essa igreja. É o corpo místico espiritual de Cristo. São pessoas que adoram a Deus no espírito e verdade. O mercenário, bem, quando falamos mercenário, hoje nós estamos ofendendo alguém. Nos dias de Cristo, não. Quando se fala mercenário hoje, é alguém que trabalha por amor ao dinheiro. É alguém que é um enganador, um ladrão, pode significar isso. Mas no tempo de Jesus, não. Mercenário é uma palavra comum. Mercenário, traduzido para um português bem claro, simplesmente é assalariado. Então vamos reler o texto do verso 12, João 10, 12. O assalariado, que não é pastor, ou seja, existem pessoas que podem cuidar de ovelhas, mas como assalariados. Então, Jesus diz que há uns que são assalariados, são mercenários. A ovelha não pertence a eles, eles estão colocados como se fossem pastores. Existem dois tipos de trabalhos que nós podemos fazer. O trabalho missionário e o trabalho mercenário. O trabalho missionário é aquele que você faz gratuitamente, é aquele que os irmãozinhos, as ovelhas fazem e não ganham nada. Aí passou um dia inteiro, vamos supor, o sábado inteiro no trabalho missionário. Chegou o final do dia ou o final do mês, eles não têm salário. Isso foi trabalho missionário, da mesma forma o domingo. Muitos irmãos podem dedicar o dia inteiro para fazer o trabalho, e aí no final do dia ou no final do mês não recebem salário algum. Isso é trabalho missionário. Trabalho missionário é aquele trabalho não assalariado, voluntário, gratuito. Agora, se você no final do mês recebe alguma recompensa, algum salário, ou no final do dia você recebe algum salário, então você não faz trabalho missionário. Portanto, todo aquele que é assalariado, naquilo que eles pensam ser a igreja de Cristo, ou seja, nessa empresa religiosa, todos eles, nenhum deles faz trabalho missionário. Todos eles fazem trabalho mercenário. Então Jesus diz que eles são mercenário, a ovelha não pertence a eles, e quando eles veem um lobo, é por isso que eles correm. Meus amigos, todos esses que nós até agora chamamos pastores, todos eles são mercenários, ou seja, assalariados. É por isso que quando eles veem e viram o lobo, eles fogem. Que lobo? O lobo do câncer.
por exemplo, o lobo da pobreza, por exemplo, o lobo da doença, da miséria, eles fogem. Por quê? Porque a ovelha não é deles. Agora vamos supor que a doença fosse da sua esposa. Bom, aquela ovelha é dele. Então aquela ovelha ele vai pagar, vai tirar do bolso. Não vai ficar esperando milagre, semana de oração, vigília, não. Corrente de oração, libertação, não. É a esposa dele, primeira atitude, hospital. O melhor. Por quê? Porque tem o dinheiro tirado da lã das ovelhas. Agora, se um irmãozinho adoecer, se uma ovelhinha adoecer, ele vê o lobo da doença e foge, se esconde atrás da oração, assim como os fariseus. As viúvas estavam lá padecendo necessidade, morrendo de fome, e eles faziam longas orações para justificarem as suas obras. Essa mesma condenação que Jesus Cristo faz hoje. Ficam fazendo campanhas de milagres e milagres, etc, etc, enquanto eles mesmos têm plano de saúde, enquanto multidões estão padecendo, e eles, cheios do dinheiro, não fazem nada. Se escondem quando vê o lobo. Nem gostam de ver pobre. Por quê? Pobre vem pedir alguma coisa. Então já se sentem, já estão preparando uma resposta. Quer ver? Veja como recebem um irmão pobre e vejam como recebe um irmão rico. Isso não é porque são homens maus, não. São homens bons. Mas não bons o suficiente para perceber que estão a serviço de Satanás. Eles veem o lobo da pobreza, da ignorância, da doença, da enfermidade e fogem. Abandonam as ovelhas quando elas precisam de medicamento, de hospital, de plano de saúde, de comida. As ovelhas estão abandonadas porque eles não são pastores. Jesus, que é o nosso pastor, não nos abandonou. Ele veio e morreu por nós, se fez nosso alimento, e quem come dele viverá eternamente. E aí quando eles fogem, o lobo arrebata, o diabo vem e destrói com eles. O mundo está destruindo com as pessoas. E os mercenários estão fugindo. O mercenário foge, verso 13, João 10, 13. Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus diz no verso 14, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. E aí Jesus Cristo declara, imagine o que está acontecendo aqui no lado de fora do templo, com alguns fariseus, com aquele homem que havia sido curado da cegueira, que estava sendo considerado por todos agora um excomungado, um perdido, porque não ia mais para a sinagoga, para o templo, para a igreja. Jesus Cristo, então, finalmente vai chegar no ponto que ele queria. E ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas. Ele fala isso para aqueles líderes religiosos. Nas aparências do templo, ainda tem outras ovelhas, ele não deste aprisco. Não deste aprisco judaico, não deste templo, não desta sinagoga. Eu ainda tenho muitas ovelhas que estão espalhadas em todos os apriscos da história humana. Não é só esse cego que eu estou tirando do aprisco, não. Eu vou tirar todas as minhas ovelhas. Todas elas vão sair para o pasto aberto. Todas elas vão poder orar de verdade. Todas elas vão ser o cumprimento da profecia. Jesus é o meu pastor, nada me falta. Ele me tirou do aprisco e me levou para o pasto verdejante, para as águas tranquilas de descanso. João 10,16, ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco judaico, não deste aprisco de vocês, fariseus. E Jesus continua dizendo, a mim me convém conduzi-las. Quem vai conduzir as ovelhas de Cristo? O manual, o catecismo, os líderes, os pastores? Não. Ele disse, eu vou conduzi-las. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, Jesus. A voz de quem? Jesus falou, a minha voz. Unicamente a minha voz. Meus amigos, no meio do rebanho que só faz bé, bé, só existe uma voz diferente. E essa voz diferente, a autoritária, ou seja, voz de comando, voz de autoridade. A única voz de comando e autoridade é a voz de Jesus Cristo. Não existe outra voz. E as ovelhas de Jesus, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E aí Jesus continua dizendo, então haverá um rebanho e um pastor. Hoje existem vários rebanhos e vários pastores. E vai existir até o fim. Mas quando Jesus voltar, ele não vai buscar as ovelhas dos outros rebanhos. Ele vai buscar as ovelhas unicamente do seu rebanho. Ele não vai pegar nenhuma ovelha do aprisco. Hoje é a chamada para sair do aprisco. E para ir para o pasto verdejante, para o campo aberto. Ele vem buscar as suas ovelhas.
Ele não vem buscar as ovelhas da Assembleia, da Batista, Adventista, Metodista, Luterana, não. Ele vem buscar as ovelhas dele. As ovelhas são chamadas por um único nome, Jesus Cristo. As ovelhas que ouvem a voz de um único pastor, Jesus Cristo. As ovelhas que atendem à autoridade de um único governo religioso, Jesus Cristo. E não vai ter salvação para pastor nesse dia, é só para ovelha. Ele vem buscar ovelhas. Jesus diz que essas ovelhas, elas estão nas suas mãos. E ninguém pode tirar elas dali. Jesus disse o seguinte, verso 26, João 10, 26. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Muitos que vão ouvir esta mensagem não vão crer. Por quê? Porque não são das ovelhas de Cristo, são das ovelhas das religiões, das igrejas, dos pastores tais e tais. Não vão ouvir, não vão crer. Porque têm os seus próprios pastores. Mas as minhas ovelhas, verso 27, as minhas ovelhas, Jesus, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Agora eu pergunto, o que é que o pastor das igrejas podem dar pelas suas ovelhas? Eles não podem dar nada, eles não dão nada, eles só tiram. Mas Jesus dá a vida eterna para você. Faça de Jesus seu único pastor. Ele te dá a vida eterna. Ele dá a você a vida verdadeira. Mas ele só pode dar se você for ovelha dele, exclusivamente dele. Agora, se você tem outro pastor, peça para o seu outro pastor o que ele pode te dar. Mas eu, para quem irei? Para quem irei? Para que pastor irei? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só ele é o pastor. Muitos diziam então, ele tem demônio, ele enlouqueceu. Jesus falou, verso 28, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, ele disse. Jesus Cristo. Ele tem as suas ovelhas onde? Nas suas mãos. O Pai tem as suas ovelhas onde? Nas suas mãos. E de lá ninguém pode tirar. As ovelhas dele não estão nos apriscos. Ou melhor, ainda há ovelhas nos apriscos. Mas quando elas ouvirem esta mensagem, se elas continuarem lá, é porque não são das ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas dele ouvirão a sua voz e sairão. Todas sairão. Uma por uma sairão. E então, haverá um rebanho, um pastor. Isso não é quando Jesus estiver voltando, não. Isso é agora. Desde aquele dia, o cego foi um dos primeiros a sair do aprisco para inaugurar. Entrará e sairá. Você entrou neste aprisco por causa de Jesus. Agora é hora de sair por causa dele. Ser liberto. Liberto de todo o cativeiro. De toda a dominação. E se tornar livre em Jesus Cristo. Para se cumprir a Escritura. Jeremias capítulo 25, versículo 34 está escrito: Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume e da ira do Senhor. Essa mesma profecia, ela é reaplicada e reusada por Cristo com outras palavras em Mateus 25, 31, quando ele diz que na sua volta, na sua majestade, quando todos os anjos estiverem com ele, então ele vai se assentar no trono da sua glória. Mateus 25, 32. E ele vai reunir todas as nações na sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, e aí então, ele dirá a uns, venham para o reino do Pai que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E a outros ele dirá, o castigo aguarda vocês, porque eu tive fome e vocês não me deram comida. A questão, meus amigos, é que naquele dia não haverá salvação, senão para ovelhas que viveram como ovelhas de Cristo, e que se alimentaram como ovelhas de Cristo, e que andaram como ovelhas de Cristo, e somente, exclusivamente de Jesus Cristo. Ele salvará as suas ovelhas, ele dará a vida eterna às suas ovelhas, aquelas que estão nas suas mãos, não nas mãos de outro, não ouvindo a voz de outro, mas ouvindo unicamente a sua voz. Jesus Cristo, quando estava para ir embora desta terra, ele disse
para Pedro antes de ir: Pedro, você me ama? E aí, Pedro, ele foi tocado pela mensagem de Cristo. Vejamos o texto bíblico. Jesus Cristo serviu uma refeição para os apóstolos. E depois de terem comido, João capítulo 21, versículo 15, ele perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo mandou Pedro cuidar das suas ovelhas. Ele manda para cada um de nós cuidarmos uns dos outros. O que as pessoas não conseguem entender é que Jesus Cristo não estava dando para Pedro o título nem a posição de pastor. Ele disse: Pedro, cuide das minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, Pedro. Eu sou o pastor. Você é a ovelha, cuide das outras ovelhas. Agora, você é uma ovelha ferida, magoada, mas curada. Você passou pela experiência, Pedro. A experiência de cair e levantar. Agora ajude as outras ovelhas que estão caídas a levantarem também. Mostre para elas que como eu perdoei você, eu também perdoo elas. Pedro, por favor, fale para as minhas ovelhas, Pedro. Eu sou o pastor, Pedro. Cuide delas, Pedro, como ele manda para qualquer irmão cuidar dos outros. Isso, meus amigos, é aquilo que nós devemos fazer com as capacidades que Deus nos deu. Cuidar dos outros. Cuidar, amar, passar para elas a nossa experiência por termos mais tempo ou mais força no Evangelho, para que aqueles que são mais fracos se fortaleçam. Como está escrito, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. É isso que Jesus Cristo quis dizer para Pedro. Não mais do que isso. Não posição, ou lugar privilegiado, ou... Não. Pedro, no começo, ele pode não ter entendido. Continuando o texto bíblico de João, capítulo 21, nós percebemos que Jesus saiu para caminhar com Pedro, para conversar com Pedro. E Pedro viu que João vinha logo atrás. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, em verdade te digo, verso 18, quando você era mais moço, você se cingia a si mesmo e andava por onde você queria. Quando, porém, você for velho, você estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, lhe acrescentou: Pedro, me segue. Foi assim que Jesus Cristo conversou com Pedro às margens daquele lindo lago, chamado muitas vezes de praia. E logo atrás vinha João. E Jesus disse para Pedro que Pedro ia ficar velho, ia ser guiado por outros, ia morrer e tal. E ele viu, verso 20, que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E quando Pedro, verso 21, e quando Pedro viu, perguntou para Jesus: e quanto a este, se referindo a João? Parece que Pedro não tinha entendido ainda muito bem o que Jesus queria dizer. Cuidar não é administrar, nas palavras de Jesus, não era administrar a vida das pessoas, era simplesmente contribuir com o crescimento, com o andamento dela. Era fortalecê-la de acordo com o dom que Deus me havia dado. Não era administrar a vida ou guiar a vida de alguém. Por isso, Pedro, talvez não entendendo muito bem, perguntou: e de João, o que é que vai ser? Como é que vai ser a vida dele, etc. Perguntando para Jesus. Então Jesus Cristo responde para Pedro, verso 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que te importa, Pedro? A vida de João ou de quem quer que seja. São minhas ovelhas, Pedro. Entenda, Pedro, são minhas ovelhas. Eu sou o pastor delas. O que vai ser delas e como vai ser depende de mim. Eu que administro a vida delas, Pedro, não você. Não se preocupe com a vida dos outros. Não interfira na vida deles. No sentido de administrar.
no sentido de comandar, de guiar. Não, Pedro, você não tem que fazer João seguir qualquer caminho, Pedro. Você siga-me. Você deve se preocupar em me seguir. E deixe João me seguir também. E deixe os outros me seguirem.